Grande demais para quebrar. A expressão grande demais para quebrar foi popularizada na crise financeira do fim da década passada. Expressa a premissa que algumas organizações, especialmente aí instituições financeiras, são tão grandes e têm tantas ramificações que a sua falência teria um custo intolerável para a sociedade. Portanto, na iminência de uma crise séria, seria do interesse da própria sociedade e do governo protegê-las. Essa tese é uma tese polêmica e a sua aceitação poderia levar algumas empresas a tentar tirar vantagem da eventual proteção. Segundo o ex-presidente lá todo-poderoso do Federal Reserve, o Alan Greenspan, se uma organização é grande demais para quebrar, é simplesmente grande demais e deveria ser dividida em organizações menores. A busca do gigantismo parece ser um mantra para as grandes corporações. Quanto maior, melhor. Será? Em edição veiculada no dia 3 de novembro de 2012, a revista britânica The Economist lança dúvidas sobre essa premissa. Assim como os arranha-céus vão batendo recordes de altura, sugere o texto, as empresas batem recordes de porte. No entanto, na construção civil, como no mundo corporativo, o limite pode estar bem abaixo do céu. Como bem sabem os engenheiros, após certo limite, o projeto e a construção se tornam muito complexos, o que na prática limita a altura racionalmente indicada. A construção de prédios ultra altos em países periféricos deve-se mais ao ego dos governantes e empresários do que à racionalidade econômica. O mesmo raciocínio pode ser válido para as empresas. A busca de economias de escala justifica o crescimento, seja ele orgânico, seja por meio de fusões e aquisições. À medida que uma empresa cresce, os custos de desenvolver os produtos, de implantação de sistemas, de manutenção de estruturas centrais de controle, eles são diluídos, isso a gente concorda. Com isso a empresa ganha musculatura, se torna mais produtiva e supostamente mais competitiva. Como no caso dos prédios, há porém um limite para o gigantismo. Primeiro, há restrições impostas de fora para dentro. Por exemplo, empresas grandes demais podem adotar práticas comerciais contrárias aos interesses da sociedade. Depois disso, na linha do argumento do Greenspan, o seu porte pode situá-las além do risco tolerável, no caso de uma falência, por exemplo. Há ainda as restrições originadas na própria empresa. Gerenciar uma organização com 25 mil funcionários é diferente de gerenciar uma empresa com 50 mil. Algo distinto, por sua vez, de gerenciar uma gigante com 100 mil trabalhadores. Muda a estrutura, muda os sistemas, muda o estilo de gestão e muda as competências necessárias. Empresas que passam por processo de fusão sentem na pele esse drama. Além de acordarem dormindo com o inimigo, elas são obrigadas a se reinventar. E tudo isso sob a pressão de realizar as economias de escala esperadas do processo. O resultado pode ser absolutamente catastrófico. Vamos conversar um pouco sobre a terceirização. O tema é tratado há décadas no mundo corporativo. Como é de conhecimento até mesmo das correias transportadoras, terceirizar significa contratar externamente uma atividade da cadeia produtiva em lugar de realizá-la internamente. O suposto objetivo é melhorar a qualidade e reduzir os custos da empresa. Pressupõe-se que um processo bem conduzido permite à empresa que terceiriza concentrar-se em suas atividades essenciais, enquanto adquire serviços e produtos não essenciais de outras empresas, mais eficientes em suas especialidades. Até os anos 70, as empresas eram fortemente integradas. Para produzir automóveis ou fraldas descartáveis, era preciso controlar as respectivas cadeias produtivas e seus afluentes. Com isso, as empresas gerenciavam dezenas de serviços de apoio, pouco relacionados às suas atividades fim.
de restaurantes industriais até o transporte de funcionário, todo mundo tinha que cuidar de tudo. A partir do último quartil daquele século, a terceirização avançou sem piedade, gerando inclusive ganhos substanciais de eficiência. No entanto, nem todos foram vencedores. Muitos profissionais foram demitidos ou tornaram-se trabalhadores de segunda classe. Além disso, o processo expôs as empresas a riscos relacionados ao vazamento de know-how, ou seja, de conhecimento, de rupturas do fornecimento e de ameaças à sua reputação. Significativamente, surgiu o termo primarização, que é o inverso da terceirização, ou seja, deixar de realizar algumas atividades externamente e voltar a controlá-las diretamente. O fenômeno da terceirização ele é substantivo e relaciona-se a mudanças econômicas mais amplas. Por isso, cada caso exige uma análise mais cuidadosa com relação a terceirizar ou não produtos ou serviços. Muito bem, meus amigos, agora vamos responder as perguntas que nos são enviadas. A primeira pergunta é o seguinte: aplicarei 10 mil por um ano e 5 mil por 6 meses. Quais são as minhas opções? Olha, são poucas as suas opções. Investimento com resgate datado não pode correr risco. Imagine que você aplique os 5 mil que vai precisar em 6 meses, por exemplo, em ações. Em dezembro, quando precisar dele, quanto você terá? Ninguém sabe. Pode ser que tenha 7, mas pode ser que tenha 3 ou qualquer outro valor. Como você precisa do dinheiro no final do ano, por exemplo, eu suponho que tem alguma despesa programada, portanto você não pode correr risco. Da mesma forma com os 10 mil para um ano. Então as alternativas ficam em aplicações de renda fixa. Vamos descartar o CDB, o Certificado de Depósito Bancário, pois os montantes são pequenos e provavelmente você só consiga remuneração baixa, por volta aí de 90% do CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Como opções, sobram então a poupança e os fundos de renda fixa. Vamos imaginar que a taxa básica de juros, a Selic, mantenha-se na faixa atual aí e nos próximos meses isso se mantenha por mais um tempo. A poupança vai render 70% disso. Considerando ainda que a variação da TR fique próxima de zero nos próximos 12 meses, para comparar a poupança com os fundos, então, nós temos que considerar ainda a faixa de tributação. Se você deixar seu dinheiro, por exemplo, 181 dias num fundo, você vai pagar 20% de imposto de renda. Para um fundo de renda fixa ser melhor que a poupança, ele deve ter uma taxa de administração por volta de 0,8%. Se for superior a esse percentual, a poupança dará um rendimento melhor. Se você deixar o dinheiro aplicado por um ano, a tributação vai ser de 17,5%. Nesse caso, uma taxa de até 1% no fundo de renda fixa é aceitável. De toda forma, lembre que você não pode correr risco. Portanto, analise direitinho para fazer as suas opções. Termina aqui o nosso programa Gestão de Negócios. Para dúvidas, críticas, sugestões, escreva para a gente no tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.